Vou te mostrar nesse vídeo 4 motivos para você investir no fundo imobiliário MCCI 11, tá? Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas tem motivos bem legais aí que vale a pena estudar esse fundo imobiliário que não é tão conhecido assim pelos investidores, né? Mas antes, já quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que sair por aqui, tá? E se você já curte nosso conteúdo, já acompanha o canal, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Seguinte, primeira coisa que você precisa entender, o que é esse fundo imobiliário MCCI 11, né? Hoje existem praticamente 3 tipos de fundos imobiliários. Tem o fundo de tijolos, tem o fundo de papéis e tem os FOFs, que são fundo de fundos. Os fundos de tijolos são fundos imobiliários que investem em imóveis propriamente ditos, né, em construções. Os fundos de papel são fundos imobiliários que investem em dívidas imobiliárias, são chamados CRIs, são recebíveis imobiliários. É praticamente o financiamento de uma construção de um imóvel, a construção de um empreendimento, ou então de um imóvel já pronto, onde existe ali alguma, como é que eu posso dizer, algum recebível em relação à compra e venda, ou alguma obrigação referente àquele imóvel, tá? E o último, os FOFs, os fundos de fundos, são fundos imobiliários que investem em outras cotas de outros fundos imobiliários. É uma maneira de você delegar, de você terceirizar o seu poder de escolha e deixar isso para o fundo imobiliário escolher onde que você vai investir, tá? O MCCI 11 é um fundo de papel, ou seja, é um fundo de CRIs, um fundo ali de recebíveis imobiliários. Algumas informações importantes sobre esse fundo imobiliário. A primeira delas, tá? Hoje a gestão é feita pela Mauá Capital. Não é tão conhecida, não é tão famosa, mas mesmo assim é bem consolidada no mercado, tá? A administração do fundo imobiliário é feita pelo banco BTG. Pô, o BTG não tem nem o que falar, né? Todo mundo conhece. E hoje falando sobre as taxas desse fundo imobiliário. Está cobrando uma taxa aí no total de 1%, onde a gente junta a taxa de administração mais a taxa de gestão sobre o patrimônio líquido. Até aí ok, né? Uma taxa razoável, alguns fundos imobiliários cobram um pouco mais que isso, alguns cobram um pouco menos, mas tem um ponto ali que, cara, eu não concordo muito, um ponto que eu critico, que é o fundo imobiliário cobrar uma taxa de 20% de performance do que exceder 100% do CDI, ou seja, se o fundo imobiliário conseguir passar de 100% do CDI na sua rentabilidade, ele cobra uma taxa de 20% sobre a performance. Isso eu não curto tanto, tá? Não acho que é tão vantajoso. Alguns fundos imobiliários de papel não cobram essa taxa, mas isso também não vai fazer o fundo imobiliário ser um péssimo fundo, né? Tirar ali os créditos dele. Aí ele oferece sim uma grande rentabilidade, só que tem esse descontinho aí, tá? Então, primeiro motivo para você investir nele. Hoje ele tem um preço próximo ao valor patrimonial. O que é o valor patrimonial, né? É o valor do patrimônio do fundo imobiliário, o valor total, dividido pelo número de cotas na Bolsa de Valores. Hoje ele está sendo negociado aproximadamente ali a R$ 102 e o valor patrimonial está em torno de R$ 98, R$ 99, ou seja, está muito próximo. O ideal é que o preço do fundo esteja abaixo do valor patrimonial, né? Isso caracteriza que ele está barato, ou seja, está abaixo do preço justo, digamos assim, né? Dá para considerar o valor patrimonial ali como se fosse um preço justo. Mas ele estando acima, isso não significa que ele está caro também, ou que ele é um péssimo investimento, tá? Porque ainda assim o dividend yield pode ser alto, pode estar num preço atrativo e hoje, estando numa proporção ali praticamente igual ao valor patrimonial, eu acho ainda assim um preço atrativo para investir nele, tá? Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo para você investir aí no MCCI 11 é que nenhum dos CRIs da carteira do fundo imobiliário estão inadimplentes, ou seja, todos os devedores estão em dia, tá? Se você pegar aí o fundo imobiliário, por exemplo, o HCTR11, que é um fundo que tem CRIs na carteira também, o HCTR11 tem um alto índice de inadimplência, ele paga altos dividendos, paga aí mais de 12%, 14% ao ano, porém, em contrapartida, alguns dos devedores já estão devendo, então isso é extremamente arriscado. E no caso do MCCI 11, 100% dos devedores dos CRIs estão em dia, não tem ninguém devendo dinheiro. Isso é um ponto bem positivo, tá? Terceiro ponto para você investir no fundo imobiliário MCCI 11. Hoje ele está pagando aí mais de 7% ao ano em dividendos. E isso é super positivo, tá? Comparando o preço atual, dá aproximadamente aí 7,2% ao ano em dividendos. Aí você pode se perguntar, mas pô, Antônio, tem fundo imobiliário de papel, cara, como o IRDM11, que paga mais de 10% ao ano. Tem o CPTS11, que está pagando aí 11% ao ano em dividendos. Como é que esse pode ser vantajoso, pagando somente 7% ao ano em dividendos? Seguinte, você não tem que levar só em consideração os dividendos na hora de escolher um fundo imobiliário, você tem que escolher diversos fatores. E quando um fundo imobiliário traz um pouco mais de segurança, o dividend yield acaba sendo um pouco mais baixo também. Se você pega o HCTR11, ele é mais arriscado. E por ser mais arriscado, o retorno em dividendos é muito maior também. Então, geralmente tem essa balança, tá? E um dividend yield de 7% ao ano não é ruim. É um dividend yield bem bom. Não é maravilhoso, não é aquilo tudo, mas ainda assim já é um bom dividend yield. E esse dividend yield pode aumentar com o tempo, né? Então, eu considero sim um bom pagador, de dividendos, tá?
Inclusive, um ponto que pode afetar diretamente a isso, cara, é que ele não tem tantos CRIs também, né? Se tu pega outros fundos imobiliários, tem 20, 30 CRIs, e hoje o MCCI 11 tem somente 17 CRIs, ou seja, não é tão diversificado, né? Dá para ele crescer mais, dá para comprar mais CRIs, mas ainda assim é um bom pagador de dividendos. E o último motivo é que esses CRIs são seguros, tá? A grande maioria desses CRIs, na verdade quase todos, vencem depois de 2030, ou seja, tem um prazo de vencimento aí bem grande, você tem a certeza que você vai continuar recebendo isso, né, até o final do prazo, e também os devedores são bem consolidados, ou seja, não são CRIs duvidosos, não são CRIs com nota B, com nota triplo B, com nota C, são CRIs aí que possuem, como é que eu posso dizer, uma garantia, um bom lastro por trás, tá? Não é aquela coisa assim mais arriscada. E algumas informações bem legais sobre o fundo imobiliário. Primeira coisa, 75% dos CRIs estão indexados ao IPCA, tá? A taxa de rentabilidade. Por isso também que ele não está rendendo tanto nesse momento. Os fundos imobiliários de papel que estão com uma rentabilidade maior nesse período são os fundos que estão atrelados ao IGPM. O IGPM está estourando em 20% no acumulado, né, cara? Por isso que esses fundos imobiliários estão rendendo tanto. E o MCCI 11 não está tão atrelado ao IGPM, está mais atrelado ao IPCA, por isso também. Somente 9% dos CRIs estão com uma taxa de reajuste aí indexado ao IGPM. A taxa média de alocação, que é a taxa média de retorno assim, do fundo imobiliário, está em IPCA mais 6,8%. O IPCA está aproximadamente ali em 4%, ou seja, a grande maioria dos CRIs estão rendendo 10,8% ao ano, tá? E tem mais aí uma porcentagem pequena, que está rendendo o CDI mais 4,6% ao ano. O CDI está em torno de 1,9%, ou seja, dá 6,5% ao ano. E isso acaba trazendo o dividend yield um pouco para baixo, mas em contrapartida traz uma segurança muito grande também, tá? Hoje, 41% dos CRIs desse fundo imobiliário são do setor logístico, algo que é muito bom, né? O setor logístico é meio que antifrágil à crise. Então, se a gente pegar agora essa crise que a gente venceu agora em março, abril e tudo mais, os fundos imobiliários do setor logístico continuaram pagando dividendos, os imóveis continuaram operantes, porque o e-commerce bombou muito também na quarentena, né? E quando o e-commerce começa a vender mais, os galpões logísticos também tendem um aumento no seu resultado, porque é ali que funciona o centro de distribuição, centro de logística dessas grandes empresas, né? 41% então é do setor logístico, 25% está atrelado ao setor comercial e 19% está atrelado ao setor residencial, tá? Ou seja, é um fundo imobiliário aí com CRIs bem diversificados, mesmo tendo somente 17 CRIs, tá? Hoje, 66% do resultado do fundo imobiliário vem do estado de São Paulo e 14% vem do Sudeste. Ou seja, tu consegue ver que a concentração é bem grande ali no estado de São Paulo. Isso não é algo ruim, tá? Algumas pessoas criticam, pô, Antônio, a maioria dos CRIs aí é de São Paulo, imóveis de São Paulo, e isso não traz uma concentração geográfica. Cara, seria bom se tivesse mais em outros estados, ele tem de fato em outros estados, mas quase 70% vem de São Paulo. Mas isso não é algo tão ruim não, tá? Não é algo tão preocupante, isso é até comum na verdade, né? O eixo Rio-São Paulo ali são os dois eixos ali que mais, digamos assim, mais responsáveis pelo PIB do Brasil, né? Então ali estão concentradas as grandes empresas, os grandes galpões e os grandes imóveis, e isso é totalmente normal, tá? Mas concluindo meu pensamento sobre o fundo imobiliário, acho que é um ótimo fundo imobiliário, não tá tão barato, mas tá num preço legal, tá? Pode ser um bom momento aí de tu investir nele para conseguir um bom dividendos. E é um fundo imobiliário de papel, um pouco mais assim, como é que eu posso te dizer, não antifrágil, mas assim, um pouco mais conservador, sabe? Mais para segurar um pouco mais tua carteira. Totalmente ao contrário de alguns que estão explodindo em dividend yield, mas também tem um risco muito grande, com crise inadimplentes, com risco muito maiores, tá? Então se você quer diversificar sua carteira investindo em fundos de CRIs, em fundos de papel, o MCCI 11 pode sim ser uma ótima alternativa. Mas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é somente uma base de estudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.